Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aqui no último encontro do Next Rocket e eu estou muito feliz de compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Sabe, para quem não estava aqui nas outras semanas, no primeiro Next a gente falou sobre expectativa e direção. A expectativa que você tem para esse ano e a direção que Deus vai te levar, os lugares que Deus vai te levar esse ano. No segundo encontro a gente falou sobre constância e a gente falou sobre intensidade. O desafio da nossa geração não é ser intenso, mas o desafio da nossa geração é ser constante. E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. Quantos querem ouvir sobre propósito? Digam amém. Sabe, eu estava analisando um pouco essa questão das viagens espaciais e olha só que coisa legal. No que diz respeito à viagem espacial, você tem duas categorias. Ou é uma missão espacial, ou é turismo espacial. Turismo espacial não está disponível ainda, mas algumas empresas têm investido pesado para poder enviar algumas pessoas para passear no espaço. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, alguma reportagem, mas tem empresas que estão investindo milhões e milhões de dólares para conseguir fazer turismo no espaço. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? É que o propósito dessas viagens de turismo espacial é só entretenimento. Você pode repetir isso comigo? Diga, é só entretenimento. Mas quando a NASA ou alguma outra agência espacial envia uma missão, tem sempre um objetivo e um propósito. Se a gente está fazendo uma analogia da nossa história, e principalmente da nossa história em 2017, com uma viagem espacial, a minha pergunta é, em 2017, a história que você vai escrever diz respeito a propósitos, ou você quer escrever uma história que só tem entretenimento nela? Porque a gente pode passar 2017 fazendo inúmeras coisas e chegar no final do ano e perceber que nada mudou, a gente não construiu nada. Ou a gente pode terminar 2017, olhar para trás e falar, uau, eu não tinha ideia de onde Deus ia me levar quando esse ano começou. Sabe, 2016 quando começou, eu imaginei que seria um ano bom, eu não tinha ideia que seria um ano surreal. Eu não sei como 2016 foi para você, mas eu vim declarar como 2017 vai ser para você. 2017 não vai ser um ano perdido, 2017 não vai ser um ano nulo, 2017 não vai ser uma lacuna em branco na tua história, 2017 não vai ser um ano que você vai bater cabeça, 2017 não vai ser um ano de frustrações, 2017, cara, não vai ser um ano em que você vai andar em círculos, acreditando que você está em movimento para descobrir no final que você não foi a lugar nenhum. Não vai ser assim o teu ano de 2017. 2017 você tem um propósito e o propósito de Deus para você nesse ano vai se cumprir, amém? Agora, para a gente entender qual é o propósito pelo qual a gente está sendo lançado por Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, amém? Tem até uma frase que a galera brinca bastante, que acabou virando um bordão, é quando a galera que está no espaço diz, Houston, we have a problem. É mais ou menos assim que se fala. Em inglês seria diferente, né? Eu falei uma outra língua parecida com o inglês, ok? Antes que os críticos se levantem, não tentei falar inglês, mas é bem parecido. E eles falam, Houston, we have a problem. Ou seja, Houston é a central de lançamento, a gente está com um problema. Sabe por que a todo tempo uma missão espacial fica em contato com a base? Porque a base, ela sabe exatamente o propósito pelo qual eles foram lançados e só a base pode direcioná-los para que eles retornem para casa. Você tem noção do desespero de uma missão espacial se ela perder a comunicação com a base? Na boa, imagina comigo, você está dentro de uma missão espacial e deu tudo certo no lançamento. Primeira etapa, ok. Eu estava com medo de dar errado, eu estava com medo dos projetos que eu tinha serem abortados no início. Eu já vi que isso não aconteceu, eu estou na metade do ano, eu estou em movimento e está tudo acontecendo bem. Agora você imagina depois de você romper inúmeras barreiras, você chega lá onde você desejava, só que ao chegar lá você percebe que não tem mais comunicação com aquele que te enviou. Você já imaginou o quanto desesperador seria? Você aperta o botão, Houston, ei, tem alguém na base? Alguém na base, por favor, ei, alguém me escuta? Eu imagino que o início dá desespero, angústia. Depois de um tempo, você já está tão habituado que você nem se preocupa mais, você já sabe que vai dar errado. Sabia que tem algumas pessoas que na caminhada com Deus têm feito assim? Já perderam o contato há tanto tempo que, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Só que não é isso que Deus projetou para você.
Deus, Ele não só te lançou, como Ele vai te dar direção a todo tempo. Filho, é aqui que eu quero que você entre, é essa porta que eu abri para você, não vai por aí porque isso não vai dar certo, cola com essas pessoas porque elas vão te aproximar de mim. Direção de Deus é algo necessário para que a gente continue no caminho certo. Eu diria até mais, direção de Deus é necessário para que a gente consiga também voltar para casa, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Toda viagem tem um propósito, a não ser que seja só entretenimento. Sabe, se a sua vida é uma jornada, qual tem sido a sua história? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cara, eu quero te incendiar a ponto de você sair daqui reflexivo. Eu não estou nem aí se você não vai conseguir dormir hoje, mas eu quero que você fique no teu quarto pensando a respeito do teu futuro. Não tem sentido uma geração que teve uma revelação de quem Deus é, do tamanho dos projetos que Deus tem para ela, viver de qualquer forma. A gente fala muito a respeito da galera que está no mundo, a gente fala, cara, eles vivem como se não houvesse amanhã. Mas você sabia que uma geração dentro da igreja que não sabe o propósito de Deus para si, vive do mesmo jeito? Porque estar dentro de uma igreja não me protege do fato de estar fora do propósito. Existe uma diferença entre estar no propósito e estar numa igreja. E é por isso que tem muita gente perdida, achando que está no lugar certo. Sabe, a igreja não pode ser para você uma zona de conforto. A igreja não pode ser para você um lugar em que você acha que está tudo bem, porque Deus não te salvou para você ter uma vida mais ou menos. Deus não te salvou para você ter uma vida ok. Deus te salvou para que você tenha uma vida extraordinária, porque você revela quem Ele é. É impossível a gente revelar Deus se a gente tiver uma vida medíocre, porque o caráter dele não é medíocre. Alguém que revela o amor de Deus, alguém que revela o poder de Deus, é alguém que vive de forma extraordinária. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ir a lugares altos, eu não estou falando de status. Eu estou falando de viver o propósito pelo qual você foi gerado. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus para si? Você pode declarar, eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu quero te convidar agora a abrir em Mateus 13, 44. E olha só que maravilhoso o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus 13, 44. Glória a Deus, eu preciso que você venha comigo nessa palavra, cara. Vamos vibrar com a palavra de Deus, porque quando ela entra no nosso coração, ela gera vida, ela transforma tudo ao redor. É como uma dinamite, depois que eu estava falando com o Bernardo, é como uma granada, depois que você tira o pino, não tem mais como voltar atrás. Quantos querem tirar o pino essa noite? Tem uma explosão de Deus para o teu coração. Olha o que Deus diz em Mateus 13, 44, a palavra de Deus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a palavra de Deus diz é, o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. Quando alguém encontra, meu irmão, vende tudo que tem, ou seja, você abre mão de tudo aquilo que você tem para você ter acesso àquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é, sabe, ter acesso ao reino dos céus é como você encontrar a verdade pela qual você foi gerada, é como você encontrar o propósito pelo qual você foi gerado. Não tem sentido você se deparar com isso e falar, ah, ok, esse é o propósito de Deus para mim, beleza, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Porque esse homem ele ficou tão desesperado a ponto de perder o time, de viver plenamente o que ele tinha encontrado, que, meu irmão, ele foi correndo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele não só comprou aquele tesouro, mas ele comprou toda a terra em torno dele. Isso tem a ver com a minha história e com a tua, porque quando você tiver a revelação do propósito que Deus tem para você, cara, nada em torno do teu propósito você vai deixar passar, você vai se dedicar plenamente, porque é impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer jeito. Há 10 anos atrás me revelaram que Deus me amava, isso mudou a minha história. Pouco tempo depois me revelaram que Ele me amava como um pai, isso transformou minha identidade. Algum tempo depois então me revelaram que através da palavra eu podia entender os propósitos de Deus para mim. E aí isso mudou completamente tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa, depois de entender o chamado pelo qual Ele me criou.
Quando eu olho um jovem que está vivendo de qualquer jeito, para mim só tem uma convicção: esse cara não deve ter entendido ainda o propósito pelo qual ele foi chamado, porque ele não ia viver dessa forma. Meu irmão, quando você entende o projeto de Deus para você, você é incendiado por Ele. E eu quero saber se tem algum incendiário aqui nessa noite. A gente foi chamado para isso, incendiar e queimar todo mundo ao nosso redor com essa paixão. Eu vi uma frase uma vez que mexeu demais comigo, acho que era do Rick Wilkerson, não lembro qual era o pastor, que ele falou o seguinte: o pior estado que um cristão pode estar é acreditar que está queimando por Deus, quando na verdade ele só está sentindo o calor ao seu redor. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente sente o calor ao nosso redor, ou seja, você está no meio em que tem muita gente queimando por Deus, você sente aquele calor e você imagina: bom, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas o chamado de Deus não é para você sentir o calor apenas de quem está ao lado, mas é para que isso queime dentro de você. Meu irmão, tem que queimar dentro de você. Quem estava aqui no Summer Camp sabe o quanto que a gente foi edificado. O pastor Janderson trouxe uma palavra a respeito da lenha e das cinzas. E ele falou que naquela época, na época dos sacerdotes, antes de nós sermos sacerdotes reais sobre uma nova aliança, na antiga aliança, para que o holocausto fosse queimado, ou seja, para que a oferta fosse aceita, para que a glória de Deus se manifestasse, era necessário que você retirasse as cinzas. E o que são as cinzas? As cinzas são a lenha que já queimou, ou seja, para que venha o novo de Deus, você precisa abrir mão do velho que você já experimentou. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: cara, 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus incrível. Cara, 10 anos atrás eu cantava na minha igreja, meu irmão, era sobrenatural. Cara, há 40 anos atrás dizem que a minha avó era muito usada por Deus. Olha, eu não sei bem certo em que momento da história, mas dizem que lá em Portugal tinha uma parte da minha família que gostava um pouco da palavra. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para viver do passado, mas é para construir hoje uma história com Ele. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Todo encontro com Deus gera uma transformação. Esse cara, quando teve acesso ao reino de Deus, ele foi transformado por isso. Sabe o que significa ser transformado? Transformado significa você agora ter uma nova natureza, você agora ter uma nova essência, e você ter agora uma nova identidade. Sabe o que acontece quando eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, uma nova identidade? Nasce em mim agora um novo propósito. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de João 2, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. João 2,7 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Abre em João 2,7. E é incrível porque esse é o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Eu acredito que qualquer pessoa na face da terra já tem ouvido falar alguma vez desse milagre. João 2,7 até o versículo 11 diz: disse então Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eles encheram os potes com o que, gente? Ok. Enchem então os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Então o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E olha só o que diz no versículo 11: e este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu acho maravilhoso nisso é que, em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho. Você pode declarar isso? Diga: Jesus transformou a água em vinho. E logo em seguida, a Bíblia diz que depois dessa transformação, depois desse sinal milagroso, ou seja, depois desse sinal, a glória de Deus se revelou aos discípulos. Você sabe qual é o resultado direto de toda a transformação?
é revelação da glória de Deus. Quando você é transformado, sabe que você vai falar para todo mundo que está ao teu redor, através do teu testemunho, você vai revelar a glória de Deus. Quando a tua casa é transformada, você revela a glória de Deus. Todo o propósito de Deus em transformar algo é para que a glória dele seja revelada. Agora olha só que maravilhoso, cara. Você imagina comigo, vocês estão comigo, amém? Imagina se Jesus tivesse transformado água em água com gás. Quantos conseguem imaginar isso? Quantos acham que isso seria estúpido? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Não é pegadinha não, gente, fica à vontade. Você imagina Jesus chamando os serviçais e falando: olha, encha todos esses galões. Foram quase 1.000 litros de vinho, segundo a Bíblia. Enche todos esses galões com água. Aí Jesus vai lá, abençoa e fala: pode beber. Aí o cara vai experimentar e tem lá água com gás. Seria estúpido, não seria? Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele não estaria transformando a essência, ele estaria apenas alterando as características. Ei, preste atenção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo o seguinte: bom, você é água e agora eu vou trazer você para uma nova realidade. Agora você é vinho. Através da transformação, a glória de Deus é revelada. Agora, sabe por que seria estúpido se ele transformasse água em água com gás? Porque a característica é diferente, mas continua sendo água. André, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, meu irmão, se você não foi transformado por Deus, mas você apenas teve características transformadas, você apenas é um cara agora que não xinga mais, você é apenas um cara agora que não reclama mais com seus pais, você agora é apenas um cara que, preste atenção, você não foi transformado ainda, você só tem características diferentes do que tinha antes. Evangelho não veio para melhorar quem você é, Evangelho veio para transformar quem você é. É transformação. Pode aplaudir a ele. Evangelho é transformação. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Cara, isso eu meditei hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu vou falar isso, vão achar que é ridículo, mas glória a Deus que de alguma forma você entendeu. Eu falei: Senhor, dá exemplo de água com gás. Vai lá, filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, vamos embora. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Se Jesus tivesse apenas transformado água em água com gás, outra coisa surpreendente aconteceria. Ele ia no máximo entreter a galera que estava ali olhando, mas ele não supriria a necessidade deles. Sabe por que o projeto de Deus é que você seja transformado? É porque só quando você for transformado, a necessidade de toda a criação, que a palavra diz que aguarda ansiosamente pela tua manifestação, vai ser suprida. Enquanto eu me contentar em ser um crente melhor, enquanto eu me contentar em ser uma pessoa melhor, enquanto eu me contentar em ser apenas um filho melhor, eu não consigo revelar a glória de Deus, porque em qualquer outra religião isso está disponível. Você pode ver qualquer outra religião, as pessoas conseguem ficar mais calmas, mas ficar calma não significa ter paz interior. As pessoas conseguem ser mais equilibradas, mas ter equilíbrio não significa saber de onde veio e para onde vai. Ei, preste atenção, Evangelho ele é poderoso porque ele não quer alterar características que você tem, ele quer transformar plenamente quem você é. E é isso que Jesus estava fazendo, transformando água em vinho. O primeiro milagre dele, eu creio que diz respeito à essência de todo o Evangelho dele. Porque Jesus ele transformou todos aqueles que creram nele agora em novas criaturas. A palavra de Deus diz: olha, as coisas velhas passaram, ou seja, as características da sua antiga natureza passaram. A essência da sua antiga natureza passou e a identidade da sua antiga natureza passou. E eis que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, ou seja, você nasceu de novo com uma nova natureza, uma nova essência. E com novas características também, isso faz parte do pacote. 2017 é um ano da gente ser transformado em todas as áreas. Sabe, na época da festa, na época de Jesus, em que ele fez esse milagre, a festa de casamento, ela levava dias, e o vinho representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, era motivo de desonra para toda a família.
Se acabasse o vinho, era como se a festa estivesse acabando. É interessante porque eu creio que o que Jesus fez foi manter a festa. E aquilo que a gente faz todo sábado, domingo, terça e todas as vezes que a gente se reúne é celebrar uma festa que acontece nos céus. É como se a gente apresentasse e falasse: Deus, está aqui a água sendo transformada em vinho, a festa não vai parar. Aí chega terça-feira, Senhor, está aqui mais água sendo transformada em vinho, essa festa não vai parar, até que o Senhor diga: agora é chegada a hora, vem para o Pai, vem para casa. Eu não sei você, mas eu quero transformar todos os lugares por onde eu passar. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra, existe dentro de mim um senso de urgência, porque eu sei que você está me ouvindo, e a diferença que vai fazer na tua vida não é se o meu sermão é bom ou não, mas é se existe vida de Deus fluindo de mim ou não. Onde há vida de Deus, há transformação. Tem uma geração aguardando para que a gente se levante e manifeste a vida dele, a gente transforme tudo ao nosso redor. E esse é o propósito de Deus para 2017. Sabe, eu quero falar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós esse ano. Quantos querem ouvir? Diga amém. Amém. Toda transformação, ela muda 3 coisas. Eu já falei sobre isso ainda há pouco, mas eu quero que você repita isso comigo. Você pode declarar: quando eu sou transformado, a minha natureza é transformada, a minha identidade é transformada, e os meus propósitos são transformados. Sabe, o propósito dessa revolução que nasceu dentro de nós é revelar a glória de Deus. E eu estou falando isso para uma geração que está sofrendo de crise existencial. Eu nunca vi tantos jovens que desejam viver os sonhos de Deus, mas não têm a menor ideia do chamado que tem. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente sabe muito bem o que a gente não quer ser, mas a gente não sabe ao certo o que a gente foi gerado para ser. E eu vou te dar um exemplo disso. Sabe uma das bandeiras que a nossa geração está levantando? É que nós não queremos ser religiosos. Cara, é impressionante e eu me alegro muito com isso. Isso é uma verdade que você encontra em toda a nossa geração. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar. A nossa geração, ela não suporta mais ser religioso. E o que é religiosidade? Entenda, religião é algo bom, mas religiosidade é quando eu pego todo o poder que existe na palavra de Deus, todo o poder que existe no nome de Jesus e todo o poder que existe no sangue de Jesus, e eu coloco isso debaixo da importância que eu dou à cultura religiosa da minha igreja. Isso é religiosidade. Então a nossa geração tem levantado essa bandeira: a gente não quer ser religioso. Quantos aqui querem ser religiosos? Levante a mão. Ninguém distraído? Quantos não querem ser religiosos? Levante a mão. Glória a Deus, a gente não quer ser religioso, isso é legal. Mas pelo que mais a gente vai ser lembrado? Porque será que o nosso legado vai ser só daquilo que a gente não quer ser? Eu não quero ser religioso, eu não quero ser pecador, eu não quero estar perdido, eu não quero viver sem propósito. Ok, mas esse não vai ser o seu legado, isso apenas parte da tua caminhada com Deus, pelo que você vai ser lembrado. Sabe, isso mexe comigo. Eu estava lendo um livro hoje e uma pergunta do autor mexeu comigo. A pergunta dele foi: se Deus se revelasse para você hoje e perguntasse o que você quer, o que você pediria a Ele? Há anos só vem uma frase na minha cabeça: eu quero transformar a minha geração, eu quero mudar a minha geração. André, você não acha que é muito pretensioso? Não, eu não acho, depende do que você entende por geração, porque eu acredito que vocês fazem parte dessa geração. Se eu conseguir de alguma forma incendiar o coração de vocês, eu estou transformando a minha geração também. Agora você imagina se em cada lugar do Brasil, jovens se levantarem para compartilhar e revelar o amor de Deus, a gente vai de fato transformar essa geração. Sabe, não se limita a mim, pelo contrário, começa em mim. Para mim vai ser maravilhoso chegar daqui a alguns dias com Cecília um pouquinho maior, com Kezinha, sentar lá no final naquele banco e ver a galera que a gente viu Deus levantando aqui, pastoreando aqui na frente. Isso para mim traz sentido de propósito. Eu fui levantado por Deus para incendiar a minha geração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o seu legado não pode ser baseado no que você não foi.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, para qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode celebrar Ele por isso. Sabe, é maravilhoso porque 1 Pedro 2,9 diz respeito a quem nós somos, ou seja, ele está revelando a nossa identidade e a nossa natureza. Ele está dizendo: olha, vocês são identidade e natureza, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora ele está revelando o propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso me contentar com a primeira parte dessa revelação. Eu não posso entender isso, ei, preste atenção. Eu não posso ouvir isso no culto de sábado, chegar em casa e falar: bom, vou dormir tranquilo porque eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou geração eleita, está tudo certo. Amanhã eu vou para Itacoatiara e vida que segue. Nada contra para Itacoatiara. O problema é se a sua vida se resumir só a ir para Itacoatiara. E eu não estou dando direta para ninguém, não estou dando direta, juro. Eu estou falando diretamente. Se esse é teu caso, ainda dá tempo de você mudar a tua história. Cara, hoje eu cheguei de manhã. Hoje eu cheguei de manhã no casarão. Eu só saí, cheguei um pouco atrasado. Eu só saí para chegar aqui e compartilhar algo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um dia algo nasceu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero compartilhar a verdade. E Ele me ensinou: filho, ok, então receba de mim a verdade antes para compartilhar. Porque senão é só um cara tentando falar boas ideias te entretêm por um tempo, boas ideias te mantêm atentos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai perceber que boas ideias não te transformaram. Eu quero olhar para daqui a um ano, cara, e ver você completamente transformado em Deus. E é por isso que eu tenho que compartilhar aquilo que vem dele. Sabe, ir para Itacoatiara, como a gente está falando há 30 segundos atrás, não é o problema. A gente ter uma vida cheia de lazer não é o problema. A gente estar sempre em comunhão com os amigos não é o problema. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente resume a nossa história a isso. Cara, não sei você, mas todos os dias que eu me levanto, existe dentro de mim um senso de urgência. Eu sei que existem pessoas morrendo porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. Eu sei que existem pessoas desistindo do chamado porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. André, mas você está restrito a uma plataforma, cara. Falar do amor de Deus é para aqueles que estão nos hospitais e em missões também. É por isso que a multiforme graça de Deus completa o corpo. Eu sei que tudo aquilo que Ele me der para fazer, eu quero manifestar a glória dEle. Eu estou vendo jovens sendo impactados aqui desde o início do ano passado. Eu estou vendo jovens sendo transformados. Agora, o meu convite é: o que está faltando para você fazer parte ativamente dessa revolução? Ei, 2017 não é uma página nula no teu calendário. 2017 é uma página em branco. Que história você quer escrever esse ano? Quantos aqui querem mudar completamente a sua geração? Digam glória a Deus. O convite de Deus é: dá então, filho, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cara. Se a gente ficar olhando as circunstâncias, a gente não faz nada. Se a gente ficar olhando o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente nem sai de casa. Sabe o que me encoraja todas as vezes de vir aqui? É porque quando eu sei que eu não posso, quando eu tenho a convicção de que eu não tenho nada para dar, a força de Deus se revela através da minha fraqueza. Cara, eu não sei o que te limita, eu não tenho a menor ideia do que tem te prendido, eu não sei o que tem te entretido, eu não sei o que tem te cansado, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu vim declarar nessa noite é que tudo isso você pode deixar de lado e você pode viver o melhor ano da tua vida. 2017 já começou, cara, tem alguns dias, mas ainda dá tempo de você transformar a tua história. Olha só que maravilhoso. Falar a respeito de chamado e propósito, é impossível a gente falar disso sem lembrar de algo que aconteceu com o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo curioso. Ele chama Pedro de diabo e ele chama Judas de amigo. Pedro chega para ele e fala: Senhor, você não vai ser traído, não vai ser vendido, a gente jamais vai permitir que isso aconteça. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Agora Judas, quando chega para trair Jesus, dá um beijo na face dele e ele o chama de amigo. Por que esse contraste? É porque na verdade Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu chamado. Judas estava ajudando ele. Sabe quando isso acontece? Ei, preste atenção. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver consciência do chamado que tem. Porque quando a gente não tem consciência do chamado que tem, a gente pensaria que Pedro está tendo cuidado com a gente e que Judas estava fazendo algo muito ruim. Jesus, ele sabia aonde ele precisava chegar e ele sabia quem estava tentando impedi-lo, quem estava ajudando ele. Se eu não tenho consciência do meu chamado, pessoas ao meu redor eu posso achar até que estão me impulsionando, quando na verdade estão me distraindo. Se eu não tenho consciência do meu chamado, amizades que eu tenho, eu posso achar que elas estão me ajudando, quando na verdade elas estão me mantendo dentro de uma zona de conforto. Ei, preste atenção, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se existe alguma zona de conforto, 2017 é o ano de você romper com isso. Deixa para trás. Quando Pedro se coloca diante do chamado de Jesus, ele só consegue resistir porque ele sabia para que ele foi gerado. Cara, Deus é maravilhoso. E eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando, algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro do Francis Chan essa semana, e ele falou algo interessante. Ele falou: sabe, muitas pessoas me perguntam sobre o céu, como eu faço para ir para o céu? Se eu me divorciar e casar de novo, eu vou para o céu? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Se eu estiver transando no meu namoro e eu morrer, eu vou para o céu? Se eu cometer suicídio, ainda assim eu posso ir para o céu? E sabe o que ele diz no livro? Ele diz: essas perguntas, elas revelam uma tragédia da nossa geração, porque a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com a vontade do Pai. A nossa geração muitas vezes está muito mais preocupada em tipo: bom, eu quero ir até o limite em que eu não perca a salvação, mas que gere prazer para mim. Então, até aqui é pecado, até aqui é legal. E ele diz o seguinte: ao invés de você perguntar, bom, quanto tempo eu preciso ler a Bíblia? Quando você é transformado, o teu entendimento é: como eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ler a palavra. Quando a gente está só com algumas características transformadas, a nossa mente pensa: bom, quanto eu preciso dar de dízimo? Quando a gente está transformado, a gente pensa: bom, até onde eu posso ir para ofertar mediante a tudo que Ele já me deu? Sabe qual a diferença? De um lado tem alguém que quer fazer aquilo que é necessário fazer, do outro lado é alguém que quer fazer tudo o que ele pode fazer. 2017 é ano de você se entregar completamente. Ei, uma vida medíocre convida a gente a fazer o suficiente para que a gente seja aprovado. É como aquele cara que ele estuda só para passar na prova. Só que tem muito mais de Deus para a gente viver do que apenas chegar no céu e descobrir que a gente foi aceito. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, e você vai viver ele plenamente esse ano, amém? Eu estou quase finalizando, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li e que eu achei maravilhoso. O texto diz: será que o reino que ele proclamou, a galera do louvor já pode ir vindo, acompanhe comigo. Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, que fazem um retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time favorito e se dão bem com todos? Será que é só a respeito disso que diz a morte de Jesus na cruz? Ele diz: foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário, foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo, foi por isso que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com moral melhor? Não, Jesus não morreu para nos tornar crentes, Jesus morreu para nos tornar filhos. Jesus invadiu o inferno, cara, não para que você se sinta confortável dentro de uma religião. Jesus, ele invadiu o inferno não para que você se sinta bem quando você cumprir tudo isso que eu te falei. Jesus, ele invadiu o inferno para que dentro de você nada te sacie mais do que fazer a vontade do Pai. Sabe, o diabo não foi qualquer um, o próprio diabo, ele se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo, e depois que ele oferece tudo, ele fala assim:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que me alimenta? Jesus está declarando: o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Jesus não morreu, cara, para que a gente se torne melhor. Jesus morreu para que a gente se torne assim como Ele é. Sabe como uma igreja lotada de pessoas melhores vai fazer? Nada demais. Agora, sabe o que uma igreja lotada de filhos de Deus é capaz de fazer? O mundo não conheceu ainda o poder disso. Quando a igreja de Cristo começou, assim que Ele volta para o Pai, não diz respeito a pessoas que estavam confortáveis, porque eles nem sabiam ainda o que era ser igreja, eles nem tinham sido afetados ainda pela religiosidade, nem existia ainda a religião. Só para você ter ideia, quando a igreja de Atos começa, quando a igreja primitiva começa, eles não tinham nem o livro de Atos para saber o que fazer e como fazer. Eles simplesmente foram e fizeram. Agora, a boa notícia é que Atos não terminou de ser escrito, continua sendo escrita por nós. E o que eu quero te convidar é você se levantar e você continuar escrevendo essa história. Ei, sai daqui, meu irmão, com um sentimento de descontentamento. Você não vai ser mais um crente ocupando um banco de uma cadeira. Sabe por quê? Porque isso durante um tempo até te sacia, mas vai chegar um momento na tua caminhada que isso não vai fazer sentido e você vai largar. Cara, durante um tempo isso é até legal, isso te anima, tem a galera que você encontra, tem aquele movimento social no final do culto, mas depois de um tempo, algumas pessoas mudam, alguns amigos mudam, você começa a olhar para o lado e você fala: cara, quer saber, não tem sentido, porque a igreja não tem sentido pelo aspecto social dela. A igreja não tem sentido por quão divertida ela é, a igreja não tem sentido por quão criativa ela é, a igreja não tem sentido por quão inovadora ela é. A igreja de Cristo tem sentido quando Ele é o centro, quando Ele é a verdade, quando Ele é o propósito, quando Ele é. Quantos aqui querem ser uma igreja como Ele é? Quantos aqui querem se levantar dentro da sua casa assim como Ele é? Quantos aqui querem invadir essas ruas e revelar o amor de Deus assim como Ele é? Cara, esse é o projeto de Deus para 2017. Eu há muito tempo atrás desisti de ser crente, porque me apresentaram algo melhor. A palavra de Deus me disse que em Cristo eu posso ser filho. E é tão melhor ser filho, porque quando eu sou crente, a religião me diz o que eu não posso fazer. O Evangelho diz o que Ele já fez por mim. Quando eu sou crente, a religião me diz como eu devo me vestir. O Evangelho diz: filho, vem do jeito que está, porque eu troco as suas vestes. Sabe, a religião coloca homens no centro das coisas. A religião coloca liderança acima de todas as coisas. Uma igreja genuína, e eu creio que a gente faz parte dessa igreja, é uma igreja que busca Jesus como centro de toda a verdade, Jesus como centro de toda a história. A minha história só foi transformada quando Jesus se tornou o centro dela. E eu quero finalizar. Eu quero saber se eu tenho mais 2 minutos, amém? João 4,16 diz que Deus é amor. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus é amor. Em nós, amor é uma qualidade. Em Deus, amor é a sua própria identidade. Você está aqui, cara, e eu não tenho a menor ideia de qual é a tua relação com Deus. Eu vim dizer que Deus não tem amor para te dar. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é o início do amor. Ele é a plenitude do amor. André, você está falando isso, mas você não tem a menor ideia, cara, do que eu já passei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei o que você pode viver em Deus. Deus é amor e Ele quer te envolver com esse amor. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana e eu vou finalizar compartilhando isso. Eu fui lá para Cabo Frio semana passada, a gente começou um GC lá. E preste atenção, por favor, eu sei que isso vai falar com você de alguma forma, porque isso mudou toda a minha semana. A gente começou um GC lá e eu cheguei em casa com Kezinho e Ceci. Minha mãe estava lá, muito feliz de receber a gente. Eu falei: mãe, cadê papai? Ah, ele está no escritório, filho, já está vindo. Eu falei: beleza, eu vou lá no quarto então descansar. E aí eu deitei, estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco eu começo a ouvir a voz do meu pai.
Deixa esse amor envolver o teu coração, cara. Deixa ele se revelar como um bom pai que ele é. Deixa a bondade de Deus envolver cada palavra que está saindo da minha boca. Aceita esse amor, se envolve por esse amor. Olha só que coisa incrível. Eu ouço a voz do meu pai, eu me levanto. Aí quando eu abro a porta, tá ele lá. E ele falou: e aí, pastorzão? Aí eu falei: pai, não me chama de pastorzão não. Não, pô, você é meu pastorzão. E aí, pastorzão? Aí eu fui para o banho, me arrumar para o GC, e aquilo me incomodou tanto. Sabe, aquilo não me trouxe alegria, aquilo não me trouxe honra, aquilo não me trouxe... Aquilo me incomodou. E eu tomando banho, eu falando com Deus: Deus, por que eu estou tão incomodado do meu pai me chamar de pastorzão? E eu entendi. Quando eu tomei banho, eu saí, eu falei: pai, não me chama mais de pastorzão. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: porque qualquer um pode me chamar de pastorzão. Na minha igreja todo mundo brinca e me chama assim. Entre os jovens todo mundo chama assim. Qualquer pessoa que não tenha a menor intimidade comigo pode me chamar assim. Mas não tira de mim aquilo que só você pode me dar. Só você pode me chamar de filho. Só você pode me chamar de filho. Sabe qual é a minha alegria em estar em casa? É quando ele me abraça e fala: e aí, filhão? E aí, filhão, como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a Kezinha e Cecília? E aí, filhão, tá tudo bem aí em Niterói? Filhão, tô com saudade de você. Filhão, papai te ama tanto. Ei, não tem nada que meu pai possa me chamar que me dê mais alegria do que me chamar de filho. Não tem nada que ele possa fazer que me dê mais alegria do que me sentir como um filho. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sabe? 2017 está começando. Deus tem projetos grandes para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua família. Deus, ele vai transformar a tua história. Mas tudo isso começa na simples revelação de que Ele é um bom pai e Ele te ama como um pai ama um filho. Se você crê nisso, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixar esse amor furioso invadir o teu coração. Sabe, não importa como o mundo te vê, não importa nem como a tua família te vê, não importa os títulos que você tem, não importa se você não tem título nenhum, se você é rejeitado, se você tem status, se você é grande diante dos homens, se você tem sido rejeitado pelos homens. A despeito de todas essas coisas, eu vim nessa noite declarar que existe um Deus que é Pai e Ele te chama de filho. A minha pergunta é: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Uou! Tem uma história na Bíblia que fala sobre homens a alguns passos da promessa, sem coragem para acessá-la. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de um povo que caminha no deserto por anos em busca de uma promessa. E quando chega diante dela, parte deles tem medo. Irmão, olha para mim. Crer que tem uma promessa é o primeiro passo. Caminhar em direção a ela é o segundo passo. Não desistir enquanto você não se aproxima dela é o terceiro passo. Mas existe um passo final, que é você se apossar daquilo que Deus já te confiou. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Anota isso e medita nisso, irmão. Cuidado com as falsas linhas de chegada. Porque pode ter cheiro da promessa, pode parecer com a promessa, pode até estar no lugar da promessa, mas se você não acessar, é só uma promessa. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. Está lá em Números 13:30. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Glória a Deus. Números 13:30 fala a respeito dos espias que são enviados para mapear a terra prometida. E o que eu acho interessante é que o nome por si só chega a ser quase uma ironia de Deus. Como que o povo chama aquele lugar? De terra prometida. Irmão, olha para mim. Não é uma terra que eles acharam do nada. Não é uma terra que alguém falou para eles. Era uma terra que o próprio Deus havia prometido para eles. Não confiar numa promessa significa fundamentalmente desconfiar do caráter de quem fez a promessa. É por isso que, para ter medo conhecendo quem Deus é, eu vou precisar esquecer quem Ele é, porque é impossível conhecer o coração do Deus que fez a promessa e ainda assim ter dúvidas se Ele vai cumprir a promessa. Você está comigo? Olha o que a Bíblia diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente
subiremos e a possuiremos em herança. Porque seguramente, cara, eu amo esses detalhes, porque essas chaves carregam tanto poder. Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, guarda isso. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Caleb então fez o povo se calar perante a Moisés. Tem milagres que você só vai acessar quando você calar a multidão que tenta te fazer desacreditar do que Deus já te fez acreditar um tempo. Caleb não fala: gente, com licença, só um minuto. Gente, vamos ser um pouco amigável, não, vamos quando algo faz sentido, me ajuda aí, gente. Sensato, thank you so much. Vamos ser um pouco sensato. Vamos fazer uma votação. Irmão, tem momentos para a gente ser amigável, mas tem momentos para a gente se posicionar. Tempos de guerra não são tempos de administrar problema. Tempos de guerra são tempos de avançar sem pedir licença. A Bíblia diz que ele cala o povo e lembra da promessa. Olha os termos que ele usa: certamente possuiremos, seguramente prevaleceremos. Irmão, certeza e segurança só tem quem confia em quem prometeu. Ele está dizendo: é certo, não tem como dar errado. O meu coração está seguro, porque eu sei quem prometeu. Então ele cala a multidão e ele traz à memória a promessa. Irmão, tem promessas que você não está confiando, porque a voz dos ruídos ao teu redor se tornou mais alta do que a voz da promessa dentro de você. A gente vê isso com a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando chega lá, Jesus diz: olha, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão riu dele. Guarda isso, irmão. A multidão que chorava a morte dela, agora ri do milagre dela. Olha para mim. Você percebe que a multidão não tem dificuldade de chorar a tua desgraça, mas tem dificuldade de celebrar o teu milagre? Eu quero pregar nessa manhã. Tem alguém que está comigo? A filha de Jairo morreu, todo mundo se reúne para chorar. Jesus chega na casa e fala: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a zombar do milagre. Irmão, chorar com os que choram é bíblico, mas se alegrar com os que se alegram também. E a multidão nem sempre tem as duas partes, dos dois lados dessa moeda. Tem gente que quer chorar com você, mas não consegue celebrar com você. Por quê? Porque a dor conecta. A dor é algo que é fácil de conectar. É por isso que uma pregação almática é fácil da gente se conectar. A gente está chorando, daqui a pouco está todo mundo emocionado. Por quê? Porque a minha dor conecta com a sua. É um ponto de contato. E a multidão tem essa característica. A multidão consegue se assimilar e ver algo que conecta com a sua dor, mas nem sempre ela vai confiar no milagre que Deus prometeu para você. E é por isso que o que Caleb fez foi exatamente o que Jesus fez tempos depois. A Bíblia diz que Jesus então mandou que a multidão saísse, e aí então ele entrou na casa. Tem milagres que só vão entrar na tua casa quando a multidão sair dela. A promessa só começa a ter mais espaço dentro do meu coração quando as opiniões começam a ter menos espaço dentro dele. Você está comigo? Diga amém. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos. E aqui tem uma outra chave poderosa: e a possuiremos em herança. Caleb sabia que a conquista que eles viveriam não tinha a ver com a força dos exércitos que eles tinham, mas com a força da promessa que eles carregavam. Irmão, olha para mim. Não tem nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Deus desejou te dar. É uma herança, é irrevogável, intransferível, inquestionável, está acessível. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer então, pastor, para poder ter acesso à minha herança? Primeiro você precisa conhecer ela. Alguém que não sabe a herança que carrega é como alguém que não carrega herança nenhuma. Segundo, você precisa ter consciência, maturidade para receber a herança. A Bíblia diz
que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, a questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para poder acessá-la. Porque enquanto não temos maturidade para acessar a herança, de nada diferenciamos dos escravos, não temos acesso a nada. Caleb entendeu algo que poucos entenderam. Essa terra vai ser conquistada não porque o nosso exército é bom, mas porque a nossa herança, ela é real. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Eu declaro que 2022 vai ser um ano de você fazer menos força e viver mais milagres por graça. Favor imerecido marcando os seus dias. Favor imerecido levando você a lugares que sozinho você não poderia. Eu declaro em nome de Jesus, a gente não vai caminhar debaixo de uma autojustiça. Não é porque você fez para merecer, é porque Jesus fez e entregou para você. Não é porque você é bom, é porque o Pai é bom e Ele desejou te dar. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a herança que Ele estabeleceu para essa nova estação, sendo liberada sobre você, e nada vai reter aquilo que Deus declarou que te daria. Eu declaro plenitude sobre você e sobre a tua casa, para viver cada promessa que Deus confiou para você. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. A possuiremos em herança. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, irmão. Tem a ver com o que eu vou receber. Você só tem que estar lá no dia da batalha. Gideão reúne milhares de homens. Deus fala, tem gente demais. Aí alguns milhares saem, ele olha, tem centenas. Ele fala, tem gente demais ainda. Até que ficam 300, ele fala, tá bom. Gideão, isso é para que quando vocês vencerem a batalha, não se orgulhem do número de homens que tinham com você, mas tenham plena convicção que a vitória foi dada pelo Deus que foi com você. Deus não precisa de números, irmão. Ele só precisa que a gente acredite, confie naquilo que Ele disse que faria. Se Deus disse que vai acontecer, declara comigo, já aconteceu. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E aqui tem uma outra chave interessante, Números 13, 33, um pouco mais à frente, eles falam assim, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que interessante, eles olham para o seu exército e olham para aquele exército e eles falam, aos nossos olhos a gente é como um gafanhoto, e aos olhos deles também. Só esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como eles se pareciam. Mas sabe o que é interessante? Olhando para a história deles, isso parece óbvio, mas é exatamente aí que a gente tropeça muitas vezes. A gente se olha e procura no espelho respostas para viver o que Deus disse que a gente viveria, e não encontra, porque não é natural o que vai te dar acesso a uma promessa sobrenatural. A gente olha para os desafios, para os nossos gigantes, e a gente olha para eles e olha para a gente e fala, não tem como acontecer. Mas a promessa não acontece por aquilo que você tem, ou pelo tamanho que os seus gigantes têm, mas é por aquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo na América, então eu não posso olhar para mim e falar, eu não tenho visto, eu não falo inglês, eu nunca vim para cá, está tudo novo, não conheço ninguém. Ou olhar para a América e falar, tem outros ministérios mais incríveis, que estão aqui há mais tempo, que tem mais recursos, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com eles, tem a ver com Ele. Faz sentido para você? Ele ama confundir os que pensam que são, e promover os que sabem que não são, mas sabem quem Ele é. Os que pensam que são, serão abatidos. A soberba precede a queda. Os que sabem que não são e confiam no grande eu sou, esses são os improváveis. É quando a gente vê alguém que a gente fala, cara, não faz sentido o que ele está vivendo. Pois é, ele parou de olhar para si e para os outros e voltou a olhar para quem prometeu. Irmão, olha para mim, 2022 tem inúmeras promessas esperando por você e para a tua casa. Mas se você olhar para a economia, você vai desistir de confiar nelas. Se você olhar para as fronteiras, se você olhar para a política, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que os outros dizem, Deus está chamando a gente a olhar de novo para aquilo que Ele já disse que faria. Você está comigo?
Eles se sentiam fracos em relação aos povos que já estavam lá. Mas essa é a chave. O que vai te dar acesso à promessa não é a tua força, é a promessa. A promessa é a chave que abre qualquer porta. Você já parou para perceber, irmão, que independente do tamanho das portas, todas elas carregam quase que proporcionalmente o mesmo tamanho de chave? Você teve a oportunidade de ir na casa de alguém milionário ou alguém que tem muito dinheiro e a porta da casa dele é maior do que o pé direito dos 2 andares da sua? Alguém já foi numa casa assim? Aí você olha aquela porta e fala, mano. Mas a chave que abre aquela porta não é proporcional ao tamanho daquela porta. Esse é o poder da chave. A chave é o que libera acesso. Se são portas pequenas ou portas enormes, o que você precisa para acessar é a chave. E qual é a chave que vai te dar acesso à promessa? Se você crê e não duvidar, assim será feito. Em outro momento a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. O que dá acesso à promessa é crer e não duvidar. Aqui a gente está vendo homens que voltaram dizendo, não tem como, vamos desistir. A gente está vendo um homem que está dizendo, irmão, Deus prometeu, vai acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu! Eu queria de verdade ativar pelo menos uns 20 incendiários aqui nesse auditório, pelo amor de Deus. Tem algum incendiário comigo aí de verdade? Aqui tem 2, 3, tem algum incendiário aqui? Mais 1, 2, 3, ok. Cada 10 pessoas um incendiário, o nível tá bom, a proporção tá boa. São pilares de inflamação. Por que você usa esse termo, André, incendiários? Incendiários são pilares de inflamação. É aquele cara que está queimando do teu lado e ele está queimando tanto que ele te incomoda. Tem uma hora que você fala, irmão, na moral, vou começar a queimar também. É isso aí, filho. Tem que soltar assim. Ainda bem que eu vim hoje, papai. Hoje eu quero falar sobre um ano incrível. Que ano incrível é esse, pastor? É o ano que está começando. O melhor ano das nossas vidas. Um ano de avanço, um ano de recomeço. E eu queria falar não só sobre o que a gente pode viver nesse ano, mas principalmente hoje. Talvez seja uma série nesse primeiro início do ano, nesse primeiro mês do ano. Eu quero falar sobre o que pode parar você em 2021. Porque eu acredito, irmão, que tem muita gente que não está avançando, não porque não sabe o que precisa fazer, mas porque está negligenciando aquilo que pode te parar. A gente tem uma quantidade grande de atletas aqui na nossa igreja, tem um inclusive agora aqui no nosso auditório, a gente tem uma quantidade grande de atletas que acompanham online, e se tem uma coisa que todo atleta de ponta aprende, é que não é o potencial dele que vai determinar onde a carreira dele vai, mas é o quanto ele é zeloso com aquilo que pode pará-lo. Eu vou dar exemplos, irmão. Quantos grandes jogadores de futebol ou atletas de ponta não fizeram mais do que poderiam, porque o after, a noitada, a falta de compromisso, a falta de caráter, a falta de zelo com o próprio corpo, com o próprio potencial, tirou deles talvez metade do que eles poderiam ter construído como legado. Então, na verdade, não é falta de potencial. A gente olha para alguns caras e fala, uau, jogou a carreira inteira fora, jogou uma história inteira fora, por quê? Não é porque faltava potencial, mas faltou freio para colocar ele nos trilhos e no lugar certo, e na velocidade certa, e avançar no tempo certo. Eu lembro como se fosse hoje, eu era bem moleque, e tinha um auto center lá na cidade que eu nasci, em Cabo Frio, chamado Ricamar Pneus. Um beijo para a galera da Ricamar, Rodrigo. Ele sempre... tá animado aqui hoje. Ele sempre incentivava os projetos, desde que eu era pequeno, levava para lá alguns projetos. Ele, não, eu vou ajudar. Eu queria fazer missões na Bahia. Não, a gente vai ajudar. Então, eu lembrei que uma vez, quando eu era bem pequeno, eu fui lá com meu pai trocar o óleo do carro e tinha um comercial da Pirelli. Não sei porquê, mas eu lembrei disso agora. E o comercial era um carro incrível, sei lá, uma Ferrari, uma Lamborghini. E os pneus da Pirelli estavam dizendo assim, potência não é nada sem controle. Eu acho que talvez isso defina o que é 2021. Potência não é nada sem controle.
Potencial não é nada sem autorresponsabilidade. Promessas não são nada sem que tenhamos fé para vivê-las. Então a grande verdade é que toda pessoa na face da terra que foi gerada no ventre de uma mulher carrega uma promessa de Deus. Toda pessoa na face da terra que foi gerado carrega uma promessa de Deus. Então, se toda pessoa que foi gerada no ventre de uma mulher carrega uma promessa do próprio Deus, a pergunta, irmão, não é se Deus tem promessas para mim. A pergunta é o que eu estou fazendo com as promessas que Ele tem. Eu quero viver algo incrível em 2021. Eu quero liberar uma palavra sobre você, irmão. A gente precisa entender que aquilo que vamos viver ou deixar de viver, se vai ser pleno ou parcial, se vai ser incrível, se a gente vai se frustrar, hoje, depois que Deus liberou cada uma das promessas, hoje tem muito mais a ver com como a gente se porta do que com aquilo que Ele já disse que faria. A palavra nos garante, irmão, que para todas as promessas feitas por Deus, segundo aos Coríntios 1:20, em todas elas nós temos em Cristo o sim. Irmão, o Deus que libera a promessa é o mesmo Deus que o Filho dele diz sim para essa promessa. Você percebe que nessa equação só está faltando saber o que a gente vai fazer com a promessa? Deus está dizendo, eu já fiz a promessa, o meu filho já disse sim para a promessa. A minha pergunta, André, é o que você vai fazer com a promessa? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o que pode parar você em 2021. Você está comigo ainda? Diga amém. Não dá para ser simplista, não é uma coisa só. O que vai me parar? É uma coisa só? Não. Eu acho que são várias e cada um aqui talvez tenha a sua própria criptonita. Para alguns o que pode parar é falta de fé. Isso é lógico demais. As coisas têm que fazer sentido para você acreditar que vão acontecer. Talvez para outros o que pode parar é falta de visão. Você é sonhador demais, mas falta uma clareza de visão a respeito do que Deus está te chamando para construir. Talvez para outros o que pode te parar em 2021 é constância. Você é empolgado demais, mas a tua empolgação dura pouco. Talvez para outros o que está faltando, o que pode te parar em 2021 é a falta das pessoas certas te cercando. Quem seleciona, quem ouve, define o que vive. Você quer perder a alegria na igreja? Começa a caminhar com pessoas que não gostam da igreja. Você quer perder a tua expectativa em milagres? Começa a caminhar com pessoas que não vivem milagres. Você quer começar a se tornar cético? Começa a caminhar com pessoas céticas. Agora, da mesma forma, irmão, você quer queimar por Jesus? Caminhe com quem queima mais do que você. Você quer ser mais apaixonado? Caminhe com quem está ainda mais apaixonado do que você. Eleva o nível, irmão. A grande verdade é que às vezes a gente prefere estar num lugar confortável em que o sucesso dos outros é comparado ao nosso e as qualidades dos outros são comparadas às nossas, para que aquilo não nos constranja. Só que o que vai mudar a tua história não é você mergulhar numa zona de conforto, é você correr atrás de uma zona de propósito, onde tem gente melhor que você, queimando mais que você, correndo mais que você, porque isso te inspira. Eu passei alguns dias em Orlando e a gente tem vivido algo sobrenatural no online, mas localmente a gente está engatinhando, irmão. Passei alguns dias em Orlando, voltei, falei com o Leandro, falei com a Kezinha, falei com algumas pessoas do time. Eu falei, cara, eu voltei inspirado, eu vi tanta coisa incrível lá. Eu vi empresários que se mobilizaram e falaram, pastor, você quer fazer o Christmas Land? A gente vai bancar. $45 mil investido num evento que tocou judeus, ateus, cristãos, mudou o circuito da International Drive. Por quê? Porque é uma visão clara a respeito do que deve ser feito e pessoas dizendo, eu quero fazer parte dessa visão. Eu vi crianças cantando no coral, eu vi o Kids entupido de crianças. Eu vi famílias apaixonadas na virada. Eu vi um sold out numa igreja brasileira na virada. Pessoas querendo entrar e não podia porque não tinha mais espaço. Irmão, eu vi milagres, cura, eu vi tanta coisa. E você precisa caminhar ao lado de quem te inspira, a ponto disso constranger você em amor a te fazer correr atrás disso também. Mas às vezes a gente acaba preferindo, eu prefiro estar num lugar que não me constranja, com pessoas que o sucesso delas seja muito parecido com o meu. Por quê? Porque a falta de sucesso deles não expõe a falta do meu sucesso também. A falta de paixão deles não expõe a minha falta de paixão também. A falta de expectativa deles não expõe a minha falta de expectativa também. Irmão, isso é um suicídio ministerial. Isso é a pior escolha que você pode fazer. Porque quando tem alguém queimando e você não está, a paixão dele expõe a sua falta de paixão. Quando tem alguém apaixonado e você não é, a paixão dele expõe a sua falta de paixão. Quando tem alguém cheio de profundidade na palavra e você não tem profundidade, a profundidade dele expõe o quão superficial na palavra você é. Pastor, isso é ruim? Não, isso é libertador, irmão.
Porque quando eu vejo o que Deus fez na vida do meu irmão, eu tenho a plena convicção, Deus pode fazer na minha vida também. A palavra de Deus diz, olha, aqueles que querem sabedoria, peçam a Deus, porque Ele dá livremente. Você quer fé? Ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu quero esperança, então mergulha no Deus de esperança e paz. Pastor, eu quero direção, então procura no maravilhoso conselheiro as direções certas. Pastor, eu preciso de um refúgio, então descansa na habitação dele, e você vai descansar na sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você percebe, irmão, que tudo que você precisa já está disponível nele? Você quer descanso? Eu poderia falar dezenas de versículos sobre descanso, sobre esperança, sobre fé, sobre renovo, sobre cura, sobre provisão, sobre prosperidade, sobre propósito, sobre identidade, sobre milagres, sobre promessa. E desculpa estar falando tão rápido, é porque eu tenho muito para entregar hoje. Você está recebendo alguma coisa, amém? Só que é difícil, porque a gente se fecha. Irmão, enquanto nós não fizermos coisas novas, não estamos abertos para o novo. Enquanto a gente não mudar algumas formas como a gente flui, a gente não vai experimentar um fluir novo em nada, em nenhuma área da nossa vida. Você quer um exemplo? Uma das maiores dificuldades para um pastor hoje é falar sobre finanças, porque estamos fechados para o Deus das finanças, estamos fechados para o Deus da provisão. Queremos ouvir o que Deus fala a respeito de milagres de provisão, mas não queremos ouvir o que Deus espera de nós quando o assunto é provisão. Então, um povo que não entende princípios fundamentais a respeito das riquezas que Deus quer liberar, é um povo que nunca vai experimentar riquezas. Então a questão não é se Deus não pode, a questão é, estamos abertos para ouvir o que Ele fala a respeito disso? Tem muita gente que não está experimentando cura em Deus. Por quê? Porque Deus não pode curar? Não, irmão. Eu tenho que ter esse entendimento. Guarda essa chave, pega isso, irmão. Todas as vezes que algo que a palavra de Deus diz que está acessível em Deus não está fluindo sobre mim, eu preciso entender que nunca é culpa dele, é sempre por alguma falta minha. Eu lembro de uma pergunta que eu recebi no stories do Instagram um tempo atrás. A mulher falou assim: pastor, eu já estou ficando chateada com o Espírito Santo, porque ele não fala comigo. Eu falei: irmã, só o fato de você achar que a culpa é dele, não sua, o problema é dele, não seu, já deixa claro que ele está falando, é você que não consegue ouvi-lo. Porque se eu não consigo ouvir, é mais fácil falar, Deus parou de falar. Se eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo, é mais fácil eu falar, Deus parou de fazer. Se eu não consigo experimentar aquilo que Deus disse que faria, é mais fácil eu falar, Deus se esqueceu de mim. Irmão, Deus não esqueceu de nenhum de nós. A palavra de Deus diz, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, e eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Guimarães Rosa tem uma frase dele que eu achei incrível. Ele diz o seguinte, acho que está aqui no final, eu anotei, eu falei, cara, eu acho que não vou falar não, mas vou falar. Só tem que achar, vou achar. Ou não, né? Guimarães Rosa, ele diz assim, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Pastor, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo claro. Você está de pé, isso já é um milagre. Você está aqui, segundo milagre. Você está com expectativa para esse ano, terceiro milagre. Tem alguém da tua família que você ama que está próximo, quarto milagre. Deus não retirou de você o fôlego que Ele depositou, quinto milagre. Deus ordena que o teu coração continue batendo e Ele não parou até agora. Quinto milagre. Você pode ir enumerando cada um deles, irmão. Você consegue ouvir o que eu falo? Sexto milagre. Você consegue me enxergar? Sétimo milagre. Se acabar o culto, você quiser me dar um abraço, você consegue me tocar? Sétimo milagre. Cada um dos seus sensores está funcionando. Cada um, irmão, dos seus sentidos, cada uma das suas promessas continuam vivas. Já tentaram roubá-las de você, mas olha para você, você está de pé, sinal que o inferno não conseguiu te parar. Só que a gente tem essa capacidade incrível de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que a gente acha que Deus não está fazendo, quando na verdade Ele está falando, ei filho, olha para aquilo que eu já estou fazendo. Todas as vezes que eu pensar, guarda essa chave, irmão, que Deus não está falando, eu preciso lembrar, com certeza sou eu que não está ouvindo. Todas as vezes que eu pensar, Deus não está fazendo, eu preciso me lembrar, não, peraí, sou eu que não consegue enxergar aquilo que Ele está fazendo.
Não tem nada que sobre em mim que falta em Deus. É sempre o contrário, irmão. Tudo que falta aí na gente sobra nele. Tudo que falta em nós sobra em Deus. Tudo que falta na criação sobra em Deus. Vou repetir isso mais uma vez e pega essa chave. Tudo que falta em nós sobra em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos e honra ungindo a cabeça, e o nosso cálice Ele faz transbordar. É como se eu pegasse um copo aqui e eu ficasse derramando água nele. Irmão, a palavra não está dizendo que Deus vai nos encher na presença dos inimigos. Está dizendo que Deus vai nos transbordar. É porque Deus Ele tem, eu vou botar entre aspas essa frase que eu vou usar agora. Deus Ele tem um problema com medidas. Deus Ele tem um problema com medidas. E é por isso que a gente está de pé. Que a mão de Deus, a mãozinha de Deus é pesada. Já conheceu aquele tio chato que tem a mãozinha pesada? Eu tenho um tio assim, todo Natal chegava e aí botava a mão e apertava aqui, e machucava, falava, desculpa, a mão do tio é pesada. Coloca uma bola de sorvete, o cara bota meio quilo de sorvete. Tio, coloca um pouquinho de feijão para mim, o cara bota... É uma mãozinha pesada, mas glória a Deus, eu creio que a mão de Deus é pesada, se Ele tem um problema com medidas. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Tudo que Ele faz é super abundante. Então Ele não se satisfaz em encher a criação. Ele faz com que a criação transborde. Por quê? Porque quando enche você, diz respeito a você. Mas quando transborda de você, vai tocar os lugares por onde você passar. Essa é a chave, irmão. O homem que tem tudo o que precisa é um homem próspero. Mas o homem que tem além do que precisa, ele se torna canal de provisão para quem precisa. Resposta de oração para quem clama. É por isso que Provérbios 11:25 é uma verdade. O generoso prosperará, porque aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você decidiu, não quero ser uma taça cheia, eu quero ser uma fonte. Eu não quero que o Senhor enche para mim, eu quero que o Senhor me faça transbordar e encher a outros. Eu quero tocar a outros, irmão. A palavra nos garante, olha, se você crer em mim, beber do que eu tenho para te dar, do seu interior fluirão rios de água viva. É sempre de dentro para fora, é sempre de nós para o outro. É um fundamento básico da fé. Eu acho que o Lê já ministrou sobre isso também. Um dos fundamentos básicos da fé, irmão. Nenhuma árvore gera um fruto para alimentar a si mesmo. Você pode pegar a macieira mais bonita do mundo, você pode pegar a maior macieira do mundo, ela nunca experimentou nenhum dos seus frutos. Já para eu pensar nessa loucura? Olha que louco isso. Meu avô era português, ele amava uvas. No quintal de casa ele fez uma... É parreira que fala, né? E sempre que a gente chegava lá, ele pegava um cacho de uva e forçava a gente a comer tudo. Como todo bom português, é bem generoso com comida. E a gente não queria mais e come de novo. Quando minha mãe foi visitar nossa família em Portugal, um beijo, tem uma galera de Portugal. Eu lembro que eles comeram camarão um dia e falaram, uau, tá uma delícia. Vocês gostam de camarão? Sim. Eles comeram camarão um mês inteiro em todo qualquer prato que tinha. Tinha cozido, depois camarão. Eles iam comer não sei o que, camarão, porque é a linguagem deles, eles são generosos nesse aspecto. E olha só que interessante, irmão. As parreiras do meu avô, por mais que tenham alimentado todos os meus primos, nunca experimentaram do próprio fruto. Isso é muito forte. Por quê? Porque a árvore não dá fruto para si mesmo. Isso é quem ela é. Por que você continua frutificando se você não experimenta nenhum dos seus frutos? É porque é quem eu sou. A árvore não faz força para dar fruto, irmão. Isso é quem ela é. Você pode pegar uma semente, ela está há anos ali incubada. Nada acontece enquanto ela não morre. Enquanto ela está viva, nada acontece. Mas depois que você enterra, ela morre. Aí começa a maior explosão da história dela. A maior explosão de toda semente acontece num ambiente em que ninguém vê. Você coloca debaixo da terra, agora está longe dos olhos. Começou o maior milagre de multiplicação da história. Uma semente. Irmão, Jesus compara a semente ao reino. Jesus compara a semente à fé. Por quê? Porque sementes são um exemplo claro de algo pequeno aos nossos olhos, mas que carrega um potencial absurdo aos olhos de Deus. Se você tiver fé como de um grão de mostarda, até aquela época, eu não sei se hoje já foi superada, se a gente já entende que tem uma semente menor, mas até aquela época era a menor semente conhecida pelos homens, semente de um grão de mostarda, e quando era plantada, ela criava uma árvore grande, que as aves dos céus, elas repousavam sobre ela. A palavra está dizendo, olha, a fé, se for tão pequena quanto, vai gerar algo tão grande quanto.
Eu queria que você tivesse esse entendimento, irmão. A gente tem que entender, Deus, o que você quer fazer comigo? O que você tem preparado para mim? Qual parte da história eu ainda não entendi? Qual parte da história eu ainda não avancei? Qual parte da história eu ainda não dei o shift? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? O que eu preciso mudar que eu ainda não mudei? O que eu preciso? É um exame de autoconhecimento, irmão, de autorresponsabilidade, porque o que está frustrando o nosso destino em Deus também é uma autossabotagem. A autossabotagem está parando muito mais pessoas do que as armas preparadas contra nós. A palavra de Deus diz que elas não prosperarão. Agora, uma arma que nós preparamos contra nós mesmos, quem é que pode anulá-la? Pastor, qual é uma arma que eu posso preparar contra mim? Começar a se mover por lógica. Paulo diz, olha, irmão, vocês que foram salvos pela graça, vão voltar agora aos antigos rudimentos, vocês vão voltar agora aos antigos princípios da lei. É um povo alcançado pela graça que abriu mão da graça para voltar para a lei. Tem pessoas alcançadas pela fé que estão abrindo mão da fé para voltar para a lógica. Tem pessoas tocadas pelo espírito de vida que estão abrindo mão desse espírito que envolve para começar a... Irmão, na boa, uma das coisas que mais me incomoda, e eu falo incomoda, eu acho que é o melhor termo para isso mesmo, brasileiros na América, é que a gente acreditou em algum momento nessa mentira de que falta de expectativa em relação ao que Deus vai fazer significa maturidade. Não, irmão, cuidado. Você que está aqui, você que é brasileiro em qualquer lugar do mundo, somos mais de 5.200 agora. Você que é brasileiro está no Uruguai, Canadá, Inglaterra, Itália, Portugal, Paraguai, Angola. Irmão, cuidado com essa mentira. Talvez você não se tornou maduro, você só se tornou frio. Você não tem expectativas em relação ao que Deus vai fazer. Cuidado. O que mudou a história da mulher do fluxo de sangue não era o fato de Jesus passar lá. Pega essa chave, irmão. Porque Jesus passou em inúmeros lugares, existiam naquele mesmo dia milhares de pessoas e a Bíblia não relata o milagre de outras, só relata o milagre dela. Por quê, André? Porque o que vai mudar a tua história não é a notícia de que Jesus está perto, é você sair do lugar que está e correr para tocá-lo. Jesus está passando aqui no Little Haiti, ok, vai mudar o quê? Nada. Agora eu saio do meio da multidão e começo a correr em direção dele, porque sei que se eu tocar na veste dele, certamente serei sarado. O que mudou na história? Foi Jesus passar na minha rua? Não, foi eu correr na direção dele também. A gente fica passivo, não, mas Deus sabe do que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Pergunta que Jesus mais fez, irmão, enquanto caminhou na terra: o que queres que eu te faça? Ele vê um cego, todo mundo sabe que o cara quer enxergar. Aí Jesus fala: ei, o que queres que eu te faça? Um paralítico: o que queres que eu te faça? Um leproso: o que queres que eu te faça? Eu já falei sobre isso inúmeras vezes, mas talvez seja novo para alguém. Irmão, o fato não é só Ele saber o que você precisa, Ele quer ouvir de você. O que você quer que eu te faça? Porque quando a gente expressa a nossa necessidade, a gente se expõe, a gente dá o primeiro passo. O que pode parar você em 2021? Falta de posicionamento, falta de atitude, falta de ousadia, falta de passos de fé. Para dar o primeiro passo: pastor, eu estou com medo. Irmão, vai com medo mesmo. Pastor, eu tô com dúvidas. Vai com dúvidas. Não tem lugar mais seguro, irmão, do que correr risco com Deus. Não tem nada mais seguro do que correr riscos com Ele. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu quero finalizar essa mensagem com a segunda parte dela que eu deixei para a noite. Me deixa saber quanto tempo eu tenho de mensagem. Se deixar, a gente vai mais meia hora aqui. Vocês me dão mais 10 minutos? 10 minutos, alguém me dá 10 minutos? 20. Obrigado, Maiquinho, tamo junto, irmão. Hoje pela manhã eu falei sobre o poder de decidir. A gente precisa decidir. Os coaches dizem que isso tem a ver com autorresponsabilidade. Eu gosto de chamar isso de posicionamento. É a tua decisão que vai definir. Irmão, olha para mim. O que vai definir o teu 2021 não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente com boas intenções, com péssimas decisões. Tem muita gente com ótimas intenções. Qual que é a sua intenção? Eu quero ter um ministério que vai tocar minha geração. Eu quero, ok. Quais foram suas decisões? A Bíblia permaneceu fechada, o meu coração permaneceu distante, me cerquei de pessoas que não me impulsionavam para o meu propósito. E aí depois a gente se assusta: Deus, por que não está acontecendo o que você prometeu? Deus está falando: porque você não está no lugar que deveria estar.
Mas eu quero finalizar falando um pouco sobre a gente abrir mão desse vitimismo. Todos nós enfrentamos dores. Irmão, 2020 é um ano em que eu acho que ele deu um reset na nossa geração, porque todo mundo perdeu algo em 2020. Se você perguntar para mim, como foi 2020? O melhor ano da minha vida, sem exagero. O ano em que nasceu meu filho, o ano em que a igreja avançou, o ano em que a gente tocou milhares de pessoas, o ano em que dentro do meu quarto, com um celular, a gente tocava 16 mil pessoas, cegos sendo curados, paralíticos sendo curados. Eu nunca vi algo tão poderoso, irmão. Como foi 2020? O ano em que Deus moveu pessoas de outros lugares para abençoar a nossa igreja. A gente avançou em maturidade, em experiências com Deus. Foi um ano incrível, mas também teve perdas. Um ano em que eu fui levado ao limite da exaustão, um ano que eu quase estafei, um ano em que a gente foi afrontado, um ano em que a gente estava entre fechar as portas e manter a igreja dia após dia lutando. Irmão, foi um ano difícil, um ano que eu tive que sentir a dor do luto de alguns. Vejo gente brincando com Covid. Eu tenho amigos que perderam pais de verdade para o Covid, a gente de verdade que teve perdas de verdade. Então o que a gente precisa entender é que todo mundo perdeu algo nesse ano, e talvez por isso seja um ano atípico. Porque não é um ano em que uma parte de nós perdeu, é um ano em que todos nós perdemos. Você está comigo ainda? Diga amém. Todos nós perdemos, irmão, todos nós enfrentamos dores, perdas, lutas nesse ano. Todos nós fomos vítimas de alguma coisa. E é essa chave que eu quero liberar sobre você, a gente vai finalizar aqui, não se distrai. Todos nós fomos vítimas de alguma coisa. Alguns vítimas de perdas familiares, alguns vítimas de falência, outros vítimas da crise, outros vítimas da pandemia, outros vítimas da dor, outros vítimas do medo. Agora, o que vai mudar a tua história em 2021 é você entender claramente a diferença entre ser vítima e ser vitimista. Davi foi vítima de Saul. José foi vítima dos seus irmãos. Jesus se fez vítima por nós. É diferente. É muito diferente. Mas Davi reinou apesar de Saul. José governou apesar dos seus irmãos. E Jesus entregou o governo para todos nós. Você percebe que todos foram vítimas de alguma forma. O que mudou a história deles não é se eles foram vítimas de algo, é o que eles fizeram a partir daquilo que fizeram com ele. Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Não importa o que 2020 possa ter feito com você, não importa o que alguém possa ter feito com você, não importa o que alguém pode ter liberado contra você, não é isso que vai definir a tua história, é o que você faz com o que fizeram com você. Você está comigo ainda? Diga amém. Ser vítima é uma questão circunstancial. Ser vitimista é uma decisão existencial. Guarda isso. Eu quero liberar alguns fundamentos sobre sermos vítimas ou vitimistas. Primeira chave que eu quero compartilhar: ser vítima é uma circunstância, é circunstancial. Agora, decidir ser vitimista faz parte da tua existência. Você está deformando quem você é. A culpa é do pastor que não me enxerga, a culpa é do meu líder que não me ajuda, a culpa é dos meus pais que não acreditam nos meus sonhos, a culpa é da economia que mudou quando eu estava indo bem, a culpa é do Trump que mudou a lei migratória. A culpa não, irmão, a culpa não é de ninguém, porque nenhum deles segura o teu destino na palma das mãos. A minha história não depende do Trump, do dólar, da economia, dos meus antigos pastores. A minha história com Deus não depende se quem me empoderou até aqui continua vibrando comigo ou não. Não, a minha história depende de alguém que me conhecia antes do sistema religioso existir, antes do sistema econômico existir, antes do Trump, irmão. Imaginar que seria alguém, Deus já sabia quem eu seria e já liberava palavras a meu respeito. Mas e se alguma coisa vier contra você, irmão, segue o jogo, levanta, bate a poeira e dá a volta por cima. Resiliência tem a ver com a capacidade que a gente tem de se levantar depois de cair. Resiliência não tem a ver com não cairmos, tem a ver com não pararmos. Resiliência não tem a ver com não sermos testados, tem a ver com a gente não parar no meio das provações. Resiliência não tem a ver, irmão, com tudo dar certo sempre. Tem a ver com a gente saber que enquanto não aconteceu aquilo que Deus prometeu, não é o final da nossa história. Isso é resiliência, irmão. Sem romantismo, isso é real life. É o que é.
Agora a grande verdade, e essa segunda chave, é que o vitimista, ele prefere ter pena de si do que lutar por si. O vitimista, irmão, cuidado com isso, porque esse comportamento a gente vê demais nas igrejas. O vitimista só precisa de alguém para lamber as suas feridas. Cara, eu quebrei porque a economia é eu também. E aí fica um tentando justificar os problemas e a falta de sucesso para o outro. E aí os dois se sentem menos pior. Por quê? Porque conheceu alguém que está vivendo a mesma coisa que ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O fato de você conhecer pessoas que estão tendo a mesma dificuldade que você, o desafio que você, ou passando a mesma crise que você, não é para fazer com que você se acomode ou se sinta confortável. Você tem que chegar para o cara e falar: irmão, na boa, vamos romper? É como aqueles leprosos. Cara, vamos até ele. E foram curados. Porque é você quem decide, irmão. É você quem decide. Eu lembro de uma história com meu cunhado na época, namorava minha irmã. Um dia, isso é real, um dia a gente estava conversando, eu falei: cara, lembra quando eu fui espancado na saída da boate em Cabo Frio? Você estava lá, não estava? Ele falou: eu estava lá. Cara, que loucura, né, mano? Fraturei a mandíbula, tive que fazer uma cirurgia. Fiquei com a boca amarrada há mais de um mês. Cara, que doideira. Mano, você estava lá quando eu bati de carro, lá em São Cristóvão? Lembra? O carro parou do nada, eu estava muito bêbado, bati atrás do Golf do cara lá que era 0. Lembra? Eu estava lá. Alguns já pegaram. Eu falei: mano, você estava lá naquela festa que eu fiz, que choveu pra caramba, deu polícia. Eu acordei no dia seguinte, cara, completamente sem saber o que tinha acontecido. Ele estava lá. Eu falei: mano, agora eu estou preocupado, porque nos piores momentos da minha vida você sempre estava lá. Você tem que começar a analisar, irmão, porque às vezes a gente vai trazendo para perto de si pessoas que não estão rompendo em alguma área, e isso deixa a gente mais confortável. O fato de ter pessoas que não estão rompendo não tem que acalentar o meu coração. Eu tenho que me inspirar em quem está rompendo e falar: cara, na boa, eu fui vítima das circunstâncias, mas isso não vai afetar a minha existência. Isso não é quem eu sou. Isso pode até ter acontecido, mas não deformou quem eu sou. Você está comigo ainda? Diga amém. O vitimista, ele prefere assistir a sua história do que escrever a própria história. Ele tem sempre uma boa desculpa. Irmão, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas ele diz que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. O que pode parar você em 2021? Você dar mais atenção para suas desculpas do que para suas promessas. Você gastar mais tempo olhando para o que não aconteceu em 2020 do que gastando tempo com aquilo que Deus quer fazer em 2021. Irmão, eu comecei esse ano com novos sonhos. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então eu estou dizendo: Deus, me faz enxergar o que você tem para esse ano. Eu passei acho que 8 dias em ócio criativo, entendendo o que Deus quer fazer esse ano. Hoje pela manhã acabou o culto, vieram 2 pessoas para a banda do LMC Music em inglês. Aí já veio mais um casal. O que você faz? Pastor, eu quero servir. O que você faz? Eu sou engenheiro de áudio e eu presto serviço para o Facebook, para não sei quem. Posso ajudar? Eu falei: claro, faz a acústica do nosso auditório. Aí daqui a pouco vem outro cara: quero ajudar. O que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe o que eu percebi? Irmão, você só tem que se posicionar e nada vai faltar para a visão que Deus te deu. Vamos começar o nosso English Service. Deus acrescenta o pastor, acrescenta as famílias, acrescenta os tradutores, porque Deus envia a provisão antes da necessidade chegar. Vamos avançar no sul da Flórida. Vamos começar G6 em Pampero. Vamos começar G6 em Fort Lauderdale. Vamos começar G6 em Deerfield. Vamos começar. E aí o que acontece? As famílias começam a vir, as casas começam a se abrir. Por quê? Porque posicionamento gera milagres. Então meu convite para você é você ter esse entendimento de que a única coisa que pode parar você no ano que começou é a falta de posicionamento em relação àquilo que só Deus pode fazer. O vitimista está sempre olhando para o problema, irmão. O otimista está sempre olhando para a promessa. O vitimista, ele prefere sempre caminhar por lógica. O otimista, ele decidiu sempre caminhar por fé. Guarda essa chave, eu finalizo aqui, irmão. Quando nada está acontecendo, é porque tem algum milagre que eu não estou enxergando. Tem coisas que Deus já começou a fazer no primeiro dia do ano, talvez você nem percebeu, irmão. Mas é você quem precisa se posicionar para que esse rio flua cada vez mais forte. Irmão, 2021 vai ser um ano absurdo para muitos de nós.
Mas eu não creio num Deus que seleciona quem vai viver milagres ou não. Eu creio num Deus que liberou para todos nós as promessas, e a gente é que define o que vai viver nele ou não. Você está comigo? Amém? Queria te fazer um convite, fica de pé, eu quero orar com você, sem distração, fica de pé. Somos 6.600 famílias conectadas no online. Isso é um exemplo claro disso. Antes de começar o culto, eu orei, eu falei: Pai, eu creio que hoje a gente pode tocar 7.000 famílias nesse culto online. As famílias estão chegando. A palavra de Deus diz, irmão: determinando tu um negócio, sedes firme, a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Determinando tu um negócio, sedes firme, e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. 2021 vai ser do tamanho que os seus olhos conseguem enxergá-lo. 2021 vai ser de acordo com o tamanho e da quantidade de palavras que você está liberando sobre esse ano. Irmão, Deus não nos chamou para sermos reativos, Deus nos chamou para sermos proativos. Eu já falei sobre isso. A gente não pode começar o ano e falar: cara, vamos ver o que esse ano tem para mim. Esse ano não tem nada para você. E aí, qual que é a tua expectativa para 2021? Cara, vamos ver o que esse ano tem para mim. Esse ano não tem nada para você. Vou falar de novo: esse ano não tem nada para você. Então o que eu tenho que fazer, André? Ressignificar. Eu sei quem tem algo preparado para mim. Eu sei em quem está a minha confiança. Eu sei quem é a minha segurança. Eu sei quem é a minha provisão. Eu sei quem é a minha alegria. Eu sei quem é a minha esperança. Então Deus é quem tem algo para mim, independente daquilo que o ano tem para fazer ou não. 2021, irmão, pode ser o ano do 15º lockdown. Eu creio que em Deus vai ser o ano do maior romper da minha história. 2021 poderia ser, eu creio que não vai, em nome de Jesus, mas poderia ser um ano de 3 ou 4 ou 5 ou 20 mutações genéticas do vírus. Mas em Deus nenhuma das minhas promessas foi anulada, porque quando Ele prometeu, Ele já sabia do que viria. Irmão, Deus não foi pego de surpresa com o Covid-19, Deus não foi pego de surpresa com a crise econômica, Deus não foi surpreendido. Eu pincelei sobre isso hoje de manhã. Deus, Ele já era Deus quando a Babilônia foi construída, irmão. Os primeiros tijolos da Babilônia sendo colocados, Ele já sabia onde isso ia dar. Jardins suspensos, um sistema de canalização de água que há séculos atrás, milhares de anos atrás, já era absurdamente avançado. Primeiro sistema de pavimentação. Deus viu cada um dos tijolos, e Ele estava lá quando ruiu também. Ele viu Babel começando a ser construída, e Ele viu Babel sendo destruída também. Ele viu Saul assumir o trono, mas Ele viu Davi assumindo também. Irmão, Deus nunca foi pego de surpresa. Nada parou a igreja desde o princípio, nada parou as promessas desde o princípio. Quando Ele fala: ei, Abraão, vai para fora da tua tenda e olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Irmão, existe uma linha teológica que acredita que aquele momento já era noite, já era dia, era dia. Talvez isso seja ainda mais louco do que Deus pedir para ele contar. Deus está pedindo para ele contar algo que ele não pode ver. Ele está dizendo: ei, você consegue ver as estrelas? Não, então além de não conseguir ver, agora conta ela, porque assim será a sua descendência. É como se Deus falasse: aquilo que eu vou fazer vai além daquilo que você pode ver. Aquilo que eu vou fazer vai além daquilo que você pode contar. As minhas promessas não cabem dentro dos seus números. As minhas promessas não se limitam à sua lógica, irmão. Deus é Deus independente da circunstância. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é: Deus, o que você pode? A pergunta que a gente tem que fazer é: Deus, o que você tem para mim nesse ano? Eu não abro mão de nenhuma das promessas que o Senhor tem para mim nesse ano. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está em qualquer lugar do mundo, já somos 6.800 e Deus confirmando a palavra. Eu creio, 7.000 famílias tocadas no primeiro culto desse ano. Talvez nós sejamos agora, irmão, 14.000 pessoas, 16.000 pessoas, I don't know, 16.000 pessoas debaixo do mesmo nome, declarando: Pai, nós não começamos esse ano de qualquer jeito. Nós não estamos esperando de forma passiva aquilo que 2021 tem para nós. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Cada promessa, nós não abrimos mão de nenhuma delas. Cada promessa, cada palavra, cada milagre, cada liberação, Pai, cada uma delas, desde o ventre da nossa mãe que foi liberada, nós nos agarramos com ousadia aquilo que o Senhor preparou para nós.
As nossas casas viverão o que o Senhor disse que elas viveriam. As nossas casas frutificarão na medida que o Senhor declarou que elas frutificariam. Os nossos filhos serão do tamanho que o Senhor disse que eles seriam. Nós tocaremos as nações que o Senhor liberou para que a gente toque, Pai. Nós iremos a lugares altos porque o Senhor disse que faria. Nosso coração não tem espaço para dúvida. Nós não temos dúvida se o Senhor vai fazer. Nós temos uma plena convicção, certamente fará. O Deus que fez a promessa é o Deus que conclui ela. O Deus que fez a promessa é o Deus que conclui cada uma delas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de sinais e maravilhas, Deus de milagres, Deus de cura, Deus de provisão, Deus de novos começos, Deus de reconciliação, o Deus da redenção, Deus que fez novas todas as coisas, deixou para trás o nosso passado, pagou na cruz o nosso pecado, o Deus que ressuscitou ao terceiro dia e voltou para contar a história, o Deus que chama Lázaro para fora, o Deus que toca a mulher do fluxo de sangue mesmo sem ela tocá-lo. É o mesmo Deus de 2021 e 2022 também, 2023. Os nossos milagres não começaram hoje, irmão. Os nossos milagres não começaram hoje. A grande verdade é que todos eles estão armazenados num lugar chamado futuro para nós. Mas eu creio que para Deus são como presente. Ele caminha na eternidade passada e na eternidade futura como se fosse o mesmo ambiente. O Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Deus que conhece todas elas, o Deus que chama cada uma das estrelas pelo nome, dá uma ordem, todas elas se apresentam enfileiradas. Eu creio de verdade, irmão, é como... Eu vou dar uma ideia visual para você. É como se fosse uma série de milagres e promessas acumulados, armazenados. Eles estão estocados, só aguardando o teu posicionamento para que haja da parte de Deus um liberar sobrenatural. Eu oro para que as comportas dos céus se abram sobre as nossas cabeças de uma forma sobrenatural, mas isso não vai acontecer do nada. Nada acontece do nada. Deus não faz as coisas do nada, irmão. Do nada demora muito tempo para acontecer. Do nada Davi mata um gigante, mas quando ele estava nas malhadas lutando com ursas e leões, ninguém via. Do nada José assume o governo, mas quando ele estava anos esquecido dentro do cárcere, ninguém via. Do nada Jesus começa o seu ministério, cura enfermos, libera palavras, mas quando ele estava numa manjedoura fugindo do homem que mandou matar todos os primogênitos daquela geração, ninguém via. Do nada ele ressuscita, o túmulo está vazio e ele apresenta as suas marcas. Mas durante os 3 dias, quando ele estava no inferno, ninguém via. Do nada Deus começa uma igreja em Miami, mas quando ele chamava essa igreja pela existência, antes de Miami ser chamada de Miami, ninguém via. Do nada André começa a pregar e algumas pessoas até querem parar para ouvi-lo, mas quando ele sustentou no ventre da minha mãe, mesmo todos os médicos dizendo para abortar, ninguém via. Do nada, tantos homens que você celebra e te inspiram começaram a viver algo incrível, mas existem milagres acontecendo no momento em que você nem via. Do nada Moisés se posiciona para libertar o povo do deserto, mas ele está boiando num cesto, irmão, e tudo podia acontecer. Todos os meninos da geração dele foram mortos, cada um dos primogênitos sendo assassinados. Então existe um bebê dentro de um cesto, boiando no rio, enquanto ninguém via. Do nada o mar se abre para o povo passar, mas existiam pragas sendo liberadas enquanto as famílias estavam guardadas dentro de casa, com os umbrais da porta lavados pelo sangue do Cordeiro, enquanto o juízo de Deus passava lá fora, as famílias protegidas lá dentro, e ninguém via. Noé fecha as portas da arca, fecha as portas e não olha a fúria de Deus sendo liberada sobre a criação. Ele está guardado dentro de uma arca enquanto a criação está sendo dizimada, ninguém via. Mas enquanto ele construía cada um dos pilares daquela arca, e gerações depois de gerações ridicularizavam ele por construir algo que não fazia sentido, ele estava fazendo algo que ninguém via. A grande verdade, irmão, é que quem precisa ver já está vendo. Quem pode fazer já está fazendo. Quem poderia falar já falou, já liberou. Ele já assinou.
Ele já nos deu autoridade, é como uma procuração que Deus disse: olha, aquilo que vocês fizerem, falarem, liberarem, declararem no meu nome, será feito assim na terra como já é feito nos céus. Aquilo que vocês cancelarem, desligarem, desativarem no meu nome, será desligado também nos céus. Feche teus olhos em nome de Jesus, irmão, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, faz algo novo, Pai, faz algo novo no nosso meio. Faz algo novo, libera sobre nós esse espírito de ousadia. O Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Pai, dá para cada um de nós essa porção de fé. A gente não vai recuar, nenhum de nós vai ficar no meio do caminho. Nós não somos como aqueles que, colocando a mão no arado, olham para trás e retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem, são salvos. O Senhor tem para nós uma coroa de vida eterna, porque nós não temos mais para onde ir, Pai. Nós queimamos as pontes com o passado, nós abrimos mão do nosso passado. Para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós não temos mais nenhuma aliança com 2020 ou com qualquer outro ano que já passou, Pai. As coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo se fez novo. Nós queremos o novo de Deus, nós avançamos na direção do novo de Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Enquanto o louvor vai ministrar, irmão, eu queria que você aproveitasse esses minutos finais desse culto. De olhos fechados, coloca a mão no teu coração e começa a gerar os melhores meses da tua vida. Começa a gerar palavras e milagres sobre o melhor ano da tua história. Começa a trazer existência aquilo que não existe, irmão. Começa a chamar pelo nome os teus milagres.